O PAI 4.0 está integrado ao governo digital e foi desenvolvido pela Prodepa em conjunto com a CEPLAD. O acesso ao novo PAI é feito com o mesmo login e senha que você já utiliza hoje. Basta ter um perfil atribuído no PAI 4. A versão anterior do PAI que você ainda utiliza, agora é conhecida como PAI 3.0. No momento, são permitidos apenas fluxos internos em cada órgão. A tramitação externa entre órgãos ainda será autorizada futuramente. Processos que estão cadastrados no PAI 3 não serão migrados para o PAI 4. Processos criados no PAI 3 devem continuar seguindo seu fluxo no PAI 3 até serem arquivados. Esse vídeo tem como foco principal demonstrar as funcionalidades e ferramentas do sistema. Há várias semelhanças entre o PAI 3 e o PAI 4. Como, por exemplo, o princípio básico. Todo anexo segue o fluxo padrão: anexar, assinar e confirmar. O anexo pode ter um ou mais assinantes. É possível remover o anexo do processo até a etapa de assinatura. Após o documento ser confirmado, não é possível desfazer a ação. A opção é gerar o termo de anulação. Na criação de um novo documento, ele segue as etapas de criação, assinatura e confirmação de anexos. Após ele ser protocolado, o processo ganha um número de protocolo. Nessa etapa, ainda é possível adicionar novos anexos. A próxima etapa é a tramitação, quando de fato o processo é enviado para o setor de destino. Um processo só pode ser tramitado se ele não tiver nenhuma pendência. A tramitação de um processo ocorre de um setor para outro, ou seja, o processo não pode estar em dois setores simultaneamente. Só é possível manusear os processos que estiverem no setor que você possui vínculo. Se nesse momento desejar manusear um processo que está em outro setor, ele deve primeiramente ser tramitado para o seu setor. Há o caso especial em que você cria um anexo adicionando diversos assinantes, inclusive servidores de outros setores. Durante esse procedimento, o processo continua em seu setor. Para cada assinante, será exibido um aviso de pendência de assinatura do anexo. Somente após todos assinarem o anexo, será possível prosseguir para a etapa de confirmação. Estando tudo ok, você poderá tramitá-lo para outro setor. Porém, no PAI 4, existem adaptações como, por exemplo, foi abolida a distinção de aviso, ofício e memorando e passou-se a utilizar o termo ofício. Agora, as espécies disponíveis são ofício e ofício circular, requerimento e carta. Para documentos sigilosos, verifique o uso da função protocolar físico. Para a criação de novos documentos, você pode iniciar o procedimento por meio do editor de texto interno do PAI 4. Upload de arquivo PDF. Despacho existente, preparado por você. Ou modelo existente, padrão. Para se referenciar a um setor, o termo unidade passou a se chamar setor. O menu Minha caixa de entrada e Entrada da unidade foram unificados e passou a ser chamado de caixa de entrada. A caixa de entrada exibe todos os processos que estão no setor. Caso o usuário esteja lotado em mais de um setor, todos os processos serão exibidos na mesma lista, sendo diferenciados por meio de identificação. Para melhor visualização da caixa de entrada, a utilização de filtros foi aprimorada. Durante o tratamento do processo, o ícone de engrenagem se transformou no botão Mais ações, e agora está presente em mais janelas. Clique no ícone do PAI 4.0. No primeiro acesso, o sistema exibe um termo de responsabilidade, com informações e orientações relacionadas ao cumprimento de regras de segurança do sistema. Quando o usuário utiliza o PAI, existe a legislação vigente, que embasa todo o funcionamento da plataforma e responsabilidades dos seus usuários. Após o aceite, o sistema exibe a tela principal.
O menu lateral é retrátil. Você tem o botão protocolar, caixa de entrada, meus documentos, arquivados, consulta de processos e outras funções. A caixa de entrada é composta de 3 abas. A aba Protocolos Gerais é a padrão, e também há outras 2 abas. Preferências do usuário. Antes de tudo, é necessário cadastrar as preferências do usuário. Na parte superior, clique no botão de engrenagem e selecione Preferências do usuário. Aqui você pode deixar pré-configurada a sua assinatura personalizada, para depois utilizá-la durante a elaboração do seu documento, bastando selecionar a assinatura desejada. Veja. Neste exemplo, para minha assinatura que irá constar no final do texto, colocarei meu nome, cargo, função, setor e contato. Vou chamá-la de assinatura DDS. Vou colocar meu nome por extenso, User Treinamento 4. Cargo coordenadora, setor DDS, e demais informações. Clico em cadastrar assinatura. Pronto, vou poder utilizar essa assinatura sempre que precisar. É possível criar várias outras assinaturas diferentes, por exemplo, se você participa de algum conselho, comissão ou quando atua em mais de um setor. Na opção Deseja receber notificações por e-mail, você pode habilitar as configurações para ser sempre notificado nessas situações. Cadastro de documentos. Basicamente, o ponto de partida pode se dar de 2 formas: criação. O documento é elaborado dentro do próprio PAI. Ou upload, quando você importa um documento já existente para dentro do PAI. Criação de documentos. No menu lateral, clique em Meus documentos e clique no botão Novo documento. Você também pode utilizar o botão Protocolar e selecionar Novo documento. O sistema vai orientando o usuário em vários passos como preencher. No passo 1, insira o assunto desejado e o sistema buscará as opções com esse termo, indicando espécie e assunto vinculados. No passo 2, o sistema exibe os modelos de conteúdo disponíveis para se utilizar na criação do documento. Isso dá a possibilidade de a Prodepa estabelecer um modelo geral comum a todos os órgãos, ou de o próprio órgão criar um padrão de modelos de documentos internos. Para quaisquer documentos que não tiverem um modelo específico criado, será exibido um modelo básico. Se desejar utilizar a versão com o modelo básico, selecione o modelo de documento, clicando nos 3 pontos, e usar como modelo. Será aberto o editor de texto da ferramenta. Algumas marcações foram pré-definidas quando esse modelo foi desenvolvido. Por se tratar de um modelo que você optou por seguir, não altere nenhuma dessas marcações, pois estão reservadas para o sistema preencher automaticamente. Logo abaixo, a partir da linha indicada por Preencha seu texto aqui, é a área onde você pode preencher conforme desejar, personalizando a formatação do texto, através da barra de ferramentas. Insira seu texto, e nesse mesmo campo, você tem a opção de acrescentar a assinatura que você pré-configurou, em Preferências do usuário. Para isso, clique no botão Ações e Inserir assinatura. Na lista disponível, clique em Selecionar assinatura para acrescentar a assinatura desejada. Para salvar a edição do texto, clique em Ações e Salvar documento. O sistema irá salvar, oferecendo as opções Continuar no editor, Ir para meus documentos, ou Protocolar documento. Para fins didáticos, selecione Ir para meus documentos, para visualizar o andamento dessa etapa. Aqui está o documento criado agora há pouco. Também seriam exibidos todos os documentos criados por você. Na área Meus documentos, você tem as abas Criados por mim, Uploads realizados e Compartilhados comigo. Criação do novo documento é uma das formas.
Vamos a outra forma. Upload de documentos. Para fazer o upload de um arquivo PDF produzido externamente, clique no botão Novo Upload. Você também pode utilizar o botão Protocolar e selecionar Upload de arquivo. Insira o assunto. Informe se o documento é nato digital ou digitalizado. Digitalizado é um arquivo produzido a partir da digitalização do formato físico. Por outro lado, nato digital é um arquivo gerado no meio digital. Por exemplo, um documento PDF gerado a partir do Word ou um arquivo baixado de um sistema governamental. Se optar por nato digital, prossiga informando o título do documento. Para o upload, clique em selecionar o documento para buscar o arquivo dentro do seu computador. Em seguida, será exibido o conteúdo do documento para você conferir. Estando OK, clique em realizar upload. Procedimento realizado com sucesso. O documento aparecerá na aba Uploads realizados. Após criar o seu documento, através da criação ou do upload, a próxima etapa será protocolar. Na área Meus documentos, encontre o seu documento. Se foi uma criação, ele estará na aba Criados por mim, ou se foi por upload, ele estará em Uploads realizados. Clique nos 3 pontos e selecione Protocolar. O campo Espécie Assunto é preenchido automaticamente com base no documento selecionado. Selecione o nível de prioridade. Selecione o setor onde será cadastrado este documento. O campo Origem do documento deve ser preenchido adequadamente pelo setor de protocolo e outros setores que exercem essa função de entrada e saída. Por analogia, o campo seguinte, Órgão de destino, também deve ser preenchido adequadamente. Para o caso geral da maioria dos setores, por padrão será: origem do documento, seu próprio órgão. Destino do documento, um setor dentro do seu órgão. Selecione para qual setor o documento será enviado nessa primeira tramitação. Os campos Estado e Município são preenchidos automaticamente baseados no setor de cadastro. Em informações complementares, preencha com dados importantes. Clique no botão Próximo. Se você for um dos interessados, clique no botão Me adicionar como interessado. Ou clique no botão Adicionar outros interessados. É possível adicionar pessoa física, pessoa jurídica, órgão e setor. Veja. Por exemplo, para adicionar uma pessoa física, como interessado, vou digitar seu nome e clicar em Pesquisar. Vou selecionar o resultado, clicando no botão de Mais. OK, clico em Adicionar selecionados. Após definir os interessados, clique no botão Próximo. Se você for responsável por assinar este documento, clique no botão Me adicionar como assinante. Além disso, você pode acrescentar outros assinantes, clicando no botão Adicionar outros assinantes. Lembrando que esses dados se referem ao documento inicial que estamos gerando o protocolo. Após definir os assinantes, clique no botão Próximo. Faça a visualização prévia do documento. Se você optou por usar um modelo de documento, as marcações pré-definidas ainda serão preenchidas pelo próprio sistema. Estando OK, clique no botão Próximo. Marque Não e prossiga normalmente. Ou, caso você tenha reservado previamente o número do documento, aqui é o momento de utilizá-lo. Clique no botão final Protocolar, para o sistema gerar o número do protocolo. OK. O processo já foi criado e possui número de protocolo. Através dele que iremos acompanhar o andamento do processo.
prossiga para as etapas de assinatura e confirmação do documento. No PAI 4, esta etapa não exige senha, pois o sistema reconhece que o próprio usuário logado está assinando. Marque o anexo e prossiga com a assinatura. Antes de confirmar o anexo é possível excluí-lo. Portanto, prossiga com a confirmação apenas se estiver tudo ok. Marque o anexo e prossiga com a confirmação. No caso de ser um documento único, sem outros anexos, basta clicar em Tramitar protocolo. Como é a primeira tramitação do processo, você já definiu o setor de destino na etapa de protocolar. Pronto! Até aqui, você já viu como configurar as preferências do usuário e como criar assinaturas. Você também viu como cadastrar um novo documento, seja por meio da criação ou de upload de arquivo. Como protocolar, definindo o setor de destino, interessados e assinantes. Você viu como assinar o documento, confirmar, por fim, tramitar. Vamos explorar outras funcionalidades do PAI 4. Para isso, siga as etapas que você já viu. Cadastrar novo documento. Protocolar. Assinar e confirmar. Você chegará nessa tela. Não tramite ainda. Clique em ir para a caixa de entrada. Aqui, podemos conferir várias informações importantes. Prioridade, espécie, setor onde foi cadastrado, assunto, quais os interessados, data de entrada, e a indicação de sem tramitação, informações adicionais e quantidade de anexos. Posicione o cursor do mouse em cima dos ícones. Clicando no botão Mais Ações, temos um conjunto de opções que vão estar habilitadas ou não, conforme a etapa em que o processo estiver. Para visualizar o conteúdo do processo e todos seus anexos confirmados, clique no número do protocolo. Nesta janela, é possível realizar as mesmas ações disponibilizadas na caixa de entrada. Cada anexo tem seu conteúdo, com a adição da página de assinaturas. Esta página contém os detalhes dos assinantes deste anexo e data de assinatura. A sequência dos anexos segue uma ordem temporal. Um volume agrupa vários anexos, em que a soma deles tem tamanho de até 100 MB. Ultrapassando esse tamanho, o sistema cria o próximo agrupamento. Esse recurso visa deixar mais consistente o uso da opção Gerar único, especialmente no caso de processos com muitos anexos. Para gerar o PDF, selecione o que deseja e clique no ícone Gerar único. Pronto! Ver resumo do protocolo. Nos detalhes do protocolo, são exibidos dados gerais, interessados, fichamento e o histórico de tramitações do processo. Arquivar e desarquivar. Para arquivar um processo, escolha as opções mais adequadas ao seu caso. E clique em Arquivar protocolo. O processo não será mais exibido na caixa de entrada e ficará em Arquivados. E para desarquivar um processo, vá até o menu lateral e clique em Arquivados. Localize o processo desejado e clique no botão Desarquivar. Selecione o motivo de desarquivamento. E clique em Desarquivar protocolo. Pronto, o processo voltará a ser exibido na caixa de entrada. Despachar. É possível criar um despacho através do editor, despacho existente, modelo existente, ou upload, fazer upload de documento,
É o procedimento normal de upload de arquivo. Usar modelo existente. É quando você utiliza um modelo de conteúdo disponível. Já em usar despacho existente, é possível utilizar algum documento já preparado por você. Os documentos já preparados por você, na área Meus documentos, estarão aqui, da aba Criados por mim, Uploads realizados, ou compartilhados comigo. Veja. Neste exemplo, eu elaborei previamente um documento. Ele está na aba Criados por mim. Clico nos 3 pontos. E vou em Selecionar. Após ele ser carregado, ainda posso ajustá-lo se necessário. Estando OK, clico em Próximo. Prossiga para as etapas. Definir assinantes. Assinar. E confirmar. Pronto. Anexar documento. No Pai 4, você pode adicionar vários anexos de uma única vez, se necessário, a um processo existente. Clique para selecionar os anexos. Localize a pasta. Selecione os arquivos. Na área Configurar anexos adicionados, você deve definir se o anexo é do tipo nato digital ou digitalizado. Após definir o primeiro, você terá disponível a opção Definir como padrão para todos os anexos. Se todos forem do mesmo tipo, clique nesse ícone e o sistema preencherá automaticamente os demais anexos. Para cada anexo, você deve indicar quem são os respectivos assinantes. Clique em Definir assinante. Localize e adicione os assinantes. Após definir o primeiro, você terá disponível a opção Definir como padrão para todos os anexos. Se todos tiverem os mesmos assinantes, clique nesse ícone e o sistema preencherá automaticamente os demais anexos. Por outro lado, você pode defini-los individualmente conforme desejar. Estando OK, clique em Criar anexos. Nesta etapa de assinatura, marque todos os anexos. E clique em Assinar anexos selecionados. No Pai 4, esta etapa não exige senha novamente, pois o sistema reconhece que o próprio usuário logado está assinando. Confira e clique em Assinar. Nesta etapa de confirmar anexos, marque todos os anexos. E clique em Ordenar e confirmar anexos selecionados. É possível ordenar os anexos na sequência que você desejar. Para mudar a ordem, clique no ícone de seta. Estando OK, clique em Confirmar. Para prosseguir o fluxo, você pode tramitar o processo, e assim finalizar essa etapa. Porém, para fins didáticos, clique em Ir para a caixa de entrada. Distribuir. No Pai 4, as funções Distribuir e Encaminhar foram unificadas. Agora você tem a opção de distribuir, com prazo de retorno, ou de distribuir sem prazo definido. Se desejar distribuir com prazo, marque Sim. Preencha os campos Prazo, Ação e Usuário responsável. Veja. Neste exemplo, preciso que a distribuição seja com prazo. Seleciono Sim. Deve ser em 10 dias. Vou deixar uma instrução para a pessoa, que será a colega do meu setor, ela ficará encarregada disso.
e clico em Distribuir protocolo. Então, ela fica responsável de me retornar a distribuição em até 10 dias. Na conta dela, minha colega poderá criar despachos ou anexos, e depois me retornar o processo. Para isso, basta ela clicar em Mais ações e selecionar Retorno da distribuição e proceder com o retorno. Porém, numa eventual impossibilidade de aquele usuário não retornar a distribuição a tempo, é possível reverter a ação. Tendo o perfil avançado, clique em Mais ações e selecione Retorno da distribuição. Preencha o motivo do retorno da distribuição e clique em Retornar distribuição. Veja. Por exemplo, por uma eventualidade, minha colega não me retornou a distribuição a tempo. Retorno da distribuição. Preencha o motivo do retorno da distribuição. E clico em Retornar distribuição. Assim, o processo fica sem pendências e apto para criar despachos, tramitar e demais ações. Editar anexo ou despacho. Dependendo da etapa em que o anexo estiver, algumas opções ficam habilitadas ou não. Lembrando que os anexos já confirmados não podem sofrer alteração. Por padrão, você consegue manusear somente os anexos criados por você. É possível manusear um anexo criado por alguém do seu setor, desde que você tenha perfil avançado. Gerar termo de anulação. Para gerar o termo de anulação de um anexo, primeiramente, clique no processo, para visualizar todos os anexos confirmados. Confira atentamente qual anexo você deseja anular. Clique em Mais ações e selecione Gerar termo de anulação. Não é possível anular o anexo 1, pois ele é o principal. Marque o anexo desejado. Atenção! Confira se realmente é o documento que deseja anular. Selecione o texto da sua assinatura. Você constará no termo de anulação como responsável dessa ação. Preencha o motivo da anulação. Clique em Pré-visualizar termo de anulação. Aqui, você deve ter bastante atenção, pois já é o passo final. Após acionar o botão para confirmar, os anexos serão anulados, e o termo será gerado, não podendo ser desfeito. Para prosseguir, clique em Confirmar anulação. Termo de anulação gerado com sucesso. Por padrão, você consegue gerar termo de anulação somente para os anexos criados por você. É possível anular um anexo criado por alguém do seu setor, desde que você tenha perfil avançado. Porém, caso o documento tenha sido criado e confirmado por outro setor, inclusive de outro órgão, somente o setor que o criou poderá anulá-lo. Definir pastas. Para a organização dos processos na caixa de entrada, é possível trabalhar com marcadores. No PAI, são chamados de pastas. Cada setor pode criar suas próprias pastas. Escolha a pasta e clique em Salvar. O passo seguinte é utilizar os filtros na caixa de entrada. Filtros. Como uma pasta pertence a um setor específico, antes, você deve filtrar para visualizar somente o setor desejado. Clique em Todos e selecione o setor. Em seguida, clique em Filtrar. Há várias formas disponíveis de filtro. Pastas é uma delas. Selecione a pasta que deseja visualizar e clique em Aplicar filtros. Serão exibidos somente os processos daquela pasta.
Para desfazer o filtro, clique novamente em Filtrar e Limpar filtros. Edição e compartilhamento de documentos. Para visualizar os documentos criados por você e que ainda não foram protocolados, vá até o menu Meus documentos. Na aba Criados por mim, clique nos 3 pontos do documento desejado. É possível editar, excluir e compartilhar. Para compartilhar, selecione Compartilhar, Descompartilhar. Há 2 formas: compartilhar com o usuário em específico, ou com a equipe de outro setor. Pesquise o usuário, ou o setor, com quem deseja compartilhar. Após a seleção, a ação é realizada. Reserva de número. Na área Meus documentos, também há a opção de criar um documento com reserva de número. Quando você deseja criar um documento e já referenciar, por exemplo, o número do ofício ou número do requerimento, utilize esse recurso para já obter previamente a numeração. Clique no botão Reservar número. Selecione o setor que possui vínculo. Informe a espécie. Preencha o motivo da reserva do número. Clique no botão Cadastrar. O número reservado é o número do documento. Atenção! Não é o número do processo ou do protocolo. Ações em lote e juntada de processos. Na caixa de entrada, é possível realizar a mesma ação para vários processos em lote. Selecione os processos e clique nos 3 pontos. Por exemplo, de uma única vez, você pode assinar, ou tramitar, ou arquivar, ou fazer referência cruzada, ou fazer juntada. No caso da juntada, é possível definir qual processo será o principal. Para realizar essa ação, todos os processos devem estar no mesmo setor, e não podem estar com pendências.